Gente, hoje eu vou falar dele, o Milico. Esse eu morria de rir. Vocês lembram do Recruta Zero? Vou contar a história dele. Recruta Zero foi um milico perseguido pelo sargento Tainha, pois Zero era literalmente muito esperto, preguiçoso e dorminhoco. O personagem criado por Murt Walker nasceu em 21 de março de 1955. A ideia inicial era fazer um estudante universitário, mas como havia uma guerra acontecendo naquele momento, ele aproveitou e lançou o Recruta, que não mostrava os olhos por causa do seu boné que os cobriu. Foi um sucesso. Os soldados se identificavam muito com o personagem. Recruta Zero fazia muitas atrapalhadas no quartel Resende, no município fluminense, onde serviu, após se formar na Academia Militar de Agulhas Negras. O sargento Tainha estava sempre correndo atrás dele, porque ele aprontava toda hora. Posteriormente, serviu nos grupos de artilharia de campanha e paraquedismo. Ele era muito teimoso e desbocado. Vivia reivindicando aumento de salário para os milicos. Volta e meia ele tomava uns castigos por causa disso. Ou era preso, ou ia descascar batatas, ou tomava uma surra do sargento Tainha por desobediência. Ele tinha vários amigos do quartel que contracenavam com ele nas histórias. São eles: Dentinho, Roque, Quindim, Cosme. Além do Tainha, ele tinha que driblar o general Dureza e o tenente Escovinha. Não se esquecendo do simpático, mas bravo cachorro do sargento, o Otto, que se vestia igual ao dono. Por mitar com muita frequência em cima do sargento Tainha, o Zero era conhecido entre os soldados como Mito. Cada investida que o Zero dava no sargento Tainha, os soldados gritavam em coro: Mito, Mito, Mito! Coitado do Tainha, não levava uma. Os gibis faziam muito sucesso nos anos 80. Suas histórias também eram vistas em vários jornais brasileiros. Recruta Zero e sua turma eram também paqueradores. O principal alvo era a secretária TT, que era desejada por todos, inclusive pelos oficiais. Ela fazia o tipo loira burra, sendo que Zero, nessa época, já era casado com a senhora Rogéria. Com ela, o Recruta Zero teve 3 filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, mas se separou dela tempos depois. Outro parceiro da turma que eu não devo esquecer é o cozinheiro Cuca. Sempre com um cigarro na boca, ele tinha que suprir o infindável apetite do sargento Tainha. Mas outros personagens surgiram com o tempo, como o capitão que dava conselhos para os recrutas. Zero foi subindo de cargo e virou capitão. Logo depois se meteu em umas encrencas e virou reservista, com o mesmo posto de capitão. Daí concorreu à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sendo eleito vereador como membro do Partido Democrático Cristão, PDC. Depois foi deputado federal, ficando 27 anos no Congresso Nacional, e casou-se com a jovem Michele, e tiveram uma filha. Zero, nessa época, era bem solitário, tinha um discurso bem conservador, e ele se metia em várias polêmicas, como sempre. Levou uma facada. Quase foi o fim do Recruta Zero. Mas ele sempre se recuperava das surras que levava do sargento Tainha. Então ele melhorou e foi eleito presidente. Ele tentou se reeleger. Reunia o povo em incríveis motocicletas. Ele agia sempre dentro das 4 linhas, ao contrário do seu adversário. Mas com seu discurso muito radical, pisoteado pela imprensa, somando com a malandragem do outro candidato, ele perdeu. O desenho talvez não fosse aceito nos dias de hoje, pelo fato de mostrar cigarro, bebidas alcoólicas, palavrões, além do que hoje existe a turma do mimimi. Ele está meio sumido, mas daqui a pouco ele estará de volta. O Recruta Zero é duro de matar.